Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje é 13 de abril de 2020, iniciamos mais uma atividade do PET Geografia, Diálogos Online em Tempos de Coronavírus. Nossa convidada de hoje é a professora Dirce Spegaray, sumidade na Geografia, a qual imediatamente eu agradeço ela ter aceitado o nosso convite. A atividade do PET Geografia tem como base um diálogo com pesquisadores do Brasil todo que possam contribuir de alguma maneira na discussão sobre geografia, na discussão sobre o momento atual que nós passamos, mas, acima de tudo, que a gente possa dialogar, nos fazer presente e fazer geografia. Agradeço a presença de todos que estão conosco, né? Então, muito obrigado, seja bem-vinda, grato por ter aceitado carinhosamente o meu convite, que nós possamos, então, nessa tarde de hoje, dialogar com a senhora. Senhora Dirce, o microfone é da senhora, agradeço muito. Bom, obrigada, eu começo agradecendo o convite, né, o convite do PET Geografia da Universidade Federal da Grande Dourados, através do colega Charley. Agradeço muito, Charley, por essa oportunidade, essa confiança, né, de que eu possa estar aqui nesse espaço, que é novo, né, porque é uma prática que a gente começa, digamos que a exercer com mais frequência em tempos de quarentena. Então, vamos ver como é que eu me saio. Eu quero agradecer a todos, a ti, pelo convite, ao PET, como já me referi, e também a todos os que estão nesta sala virtual participando desta atividade. Eu espero que eu possa contribuir esse diálogo entre nós. Quando eu recebi o convite, foi solicitado que eu falasse de geografia física, concepções e experiências. Então, eu vou dividir exatamente conforme o título. Eu vou trabalhar inicialmente com física e concepções, e no segundo momento vou falar um pouco das experiências em geografia física, que resultam na minha forma de pensar sobre geografia e sobre geografia física. Em relação à primeira parte, que diz respeito à geografia física, concepções, certamente que nós temos muitas concepções de geografia física. Não há uma unanimidade no pensamento em relação à geografia física. E eu vou retomar aqui, basicamente, 3 ou 4 considerações sobre a geografia física, para não me estender demais, né? E aí eu vou começar com Kant, porque é a partir de Kant que a denominação de geografia física surge, digamos, e se expande para além da filosofia do Kant, para a própria geografia. Então, o que o Kant, nos seus escritos, se refere à geografia? Ele diz o seguinte, eu estou usando aqui um segundo computador. As experiências que nós temos da natureza e do homem constituem juntas os conhecimentos do mundo. O conhecimento do homem nos é ensinado pela antropologia e devemos à geografia física ou à descrição da Terra o conhecimento da natureza. É claro que, na obra do Kant, ele vai desenvolvendo mais esse sentido de geografia física
E eu só vou fazer referência aqui a um dos elementos que eu acho importante. Na época em que ele escrevia, ele trazia essa dimensão da geografia física na perspectiva de fazer uma distinção entre os estudos, digamos, da biologia. Então, ele dizia o seguinte, que caberia à geografia física não necessariamente uma classificação lógica, como era feito à época pela biologia. Caberia à geografia física uma descrição a partir dos lugares. E tem na obra dele, num dos textos dele, um exemplo que é extremamente significativo. Porque ele diz o seguinte, enquanto a biologia classifica logicamente, digamos, o mundo animal, por exemplo, a geografia física deve estudar e descrever a relação desses organismos com o seu meio. E aí ele traz o exemplo, por exemplo, do crocodilo, né? E vai dizer o seguinte, interessa a geografia não classificá-lo do ponto de vista da sua forma numa classificação lógica. Interessa fazer a distinção entre o crocodilo e a sua morada, em relação, por exemplo, a outros considerados biologicamente dentro da mesma espécie. O que isso traz para nós? É que, desde então, o Kant se referia à geografia física como um estudo de relação entre os organismos e a natureza, no seu locus, no seu hábitat, né? E, por outro lado, é interessante, isso depois a gente pode trabalhar ou conversar, é que o próprio Kant já falava em sistemas, né? Ele falava que a biologia trabalhava com um sistema lógico. E esse não seria, de fato, o sistema mais adequado aos estudos da geografia física. Bom, de lá para cá, a gente teve muitas variações em relação à concepção de geografia, né? E aí eu vou trazer um clássico, né? Que é o Humboldt, de 1884, quando ele vai se referir na sua obra também, especialmente na introdução do Cosmos, sobre os estudos da natureza. E ele vai dizer, a natureza considerada por meio da razão, quer dizer, submetida em seu conjunto à ação do pensamento, é a unidade na diversidade dos fenômenos, né? É a harmonia entre as coisas criadas que diferem por sua forma. E aqui tem um dado importante, porque a geografia sempre lidou com a categoria forma, né? Sobre vários aspectos. Por sua constituição e pelas forças que as animam, ou seja, as forças que animam as formas. Hoje nós falamos em processos, né? A natureza é o todo animado por um sopro de vida, ou seja, é dinâmica, é um processo, é movimento. E aí ele acrescenta uma questão que está posta hoje também. Outro tipo de prazer é o produzido pela configuração concreta da paisagem. Então, o Comte vai trazer uma outra dimensão na análise da geografia física, que é o estudo da paisagem. Pela forma da superfície do globo em uma região determinada. Só que a explicação desta forma em uma região determinada resultaria, ou resultou para Humboldt,
uma interpretação e uma explicação a partir de princípios mais gerais, né? Então, não é uma descrição particularizada. Na sequência, a gente vai ter, por exemplo, outras considerações. Então, aqui eu vou dar um salto muito grande no tempo, porque temos pouco tempo para falar, e vou pegar Birot em 1959. E o que Birot, que é um francês, a minha geração estudava Birot. Agora, não sei se as novas gerações o conhecem. Diz o seguinte: a geografia física é o estudo da epiderme de um ser único, a Terra. Põe que a epiderme da Terra seja estruturada a partir do conceito de paisagem. Então, Birot, em certa medida, resgata o conceito de paisagem de Humboldt e vai dizer que a geografia física terá que ser estudada, compreendida a partir do conceito de paisagem, mas de paisagem natural, tal como aparece ao observador percorrendo o globo antes de toda a intervenção humana, ou seja, a natureza propriamente dita. Agora, esses exemplos mostram, de um lado, uma leitura da geografia física que é integrada, que faz a conexão entre os seus elementos, que é pensada em Kant como um sistema e que é pensado a partir dele em Humboldt como paisagem e em Birot como paisagem, para ficar nesses exemplos. Entretanto, nós, da geografia, costumamos colocar como um grande divisor entre essa concepção mais integrada da geografia a partir do conceito de paisagem, a obra de Martone, né? E de Martone, na sua obra, diz o seguinte: a geografia e nela a geografia física assume dimensões enciclopédias, isso no início do século XX, né? E isto obriga a especialização. Então, de Martone a própria obra dele mostra isso, né? É um compêndio onde cada capítulo trata de uma dimensão, da geomorfologia, da climatologia, da hidrologia, da biogeografia e assim por diante. Então, o que ele dizia? Que a tendência era a especialização exagerada. Ele constrói uma obra fragmentada, objetivando demonstrar para os geógrafos a verticalização que já se tinha do conhecimento especializado, mas ele também dizia que isso poderia trazer alguns problemas para a essência da geografia, né? Bom, esses são alguns exemplos para que a gente possa chegar na contemporaneidade, né? Não vou me estender mais que isso. Na atualidade, é conhecimento de todos nós que a geografia física ela se fragmentou em várias dimensões relativas à natureza, né? E nós costumamos, a partir do rótulo de geografia física, definir como geografia física a geomorfologia, a hidrologia, a biogeografia, enfim, todas as dimensões relacionadas à natureza. E é assim que, contemporaneamente, a gente vem compreendendo. No entanto, né, pós anos 50, a gente vai ter uma releitura dessa geografia física, né? E essa releitura está embasada naquilo que se denomina de teoria dos sistemas, cuja origem está lá em Berthelin. A teoria dos sistemas
eu costumo dizer que é uma teoria ou uma construção teórica no campo metodológico. Ele expõe, teoricamente, uma possibilidade de leitura da natureza. Se até então a grande influência de leitura da natureza era o mecanicismo, né? O sistemismo vem, de certa forma, substituir o mecanismo, né? Newtoniano. Então, eu sempre chamo a atenção. A teoria da sistêmica é uma teoria no campo metodológico, mas ela não é uma teoria de explicação do mundo. E aqui eu já faço um certo questionamento. Quando me refiro a isso, sempre me dizem que, não, mas a teoria sistêmica é uma teoria, né? E a geografia hoje, a geografia física, está suportada sobre essa teoria, né? E essa teoria, a partir da concepção do sistema, é integrativa. O que eu costumo dizer? Sim, do ponto de vista metodológico, sim, a teoria do sistema é uma teoria que permite a articulação, a integração das partes, no sentido de constituir um todo. E que esse todo, por sua vez, na origem, era, até por da onde deriva o sistemismo, um todo orgânico. Agora, não é uma teoria, como eu costumo dizer, explicativa daquilo que os nossos clássicos diziam que era geografia física, a interpretação da superfície da Terra. Por quê? Porque quando eu me refiro a sistema, e eu digo, de forma mais elementar, é um conjunto de elementos em interação, eu estou explicitando como é que eu posso compreender um sistema, o que é um sistema. Mas eu não estou explicando os sistemas especificamente. Por isso que eu digo que, mais do que uma teoria, o sistema é um método de interpretação. E aí eu entro num campo que é bastante polêmico, né? É que, por essas razões, e por outras, eu tenho uma concepção de que a geografia física não constitui um campo científico individualizado. E não compõe por quê? Porque no campo da geografia física, nós não temos nenhuma teoria explicativa da superfície da Terra. Eu já fiz essa discussão em alguns lugares e no debate vocês me disseram, sim, mas existe, do ponto de vista da explicação da Terra, nós temos a hipótese Gaia. Sim, temos a hipótese Gaia, mas ela não tem origem na geografia física. Ah, mas nós temos a tectônica de placas. Sim, mas ela não tem origem na geografia física. E assim sucessivamente. Podemos chegar na teoria dos refúgios, né, da qual o professor Absaber é um participante, né? A teoria dos refúgios, ela surge na biologia, né? E o professor Absaber é um grande contribuidor na construção dessa teoria a partir da geomorfologia. Então, esta é uma teoria que trata de, não da totalidade da superfície, mas de dimensões integrativas da interpretação da natureza, e é uma teoria interdisciplinar, né? Então, temos a contribuição de um geomorfólogo numa construção interdisciplinar sobre uma teoria que explica a natureza na sua transformação, né? Isso na minha compreensão.
Mas, dito isso, eu queria também trazer para vocês algumas coisas que dizem respeito à geografia física e natureza, né? Então, no momento em que a minha reflexão vai nesse sentido, e da minha própria experiência, eu passo a trabalhar e questionar a geografia física pensando em que, enquanto geógrafa, o conceito mais adequado para mim trabalhar na perspectiva que trabalhei e venho trabalhando seria a natureza. E por que a natureza? Porque a natureza me permite, pela sua própria concepção, trabalhar de forma articulada os seus constituintes, né? E aí vem uma outra questão, né, que nós geógrafos pouco discutimos. Nós sempre utilizamos a concepção da natureza, tá, arraigada na nossa cultura ocidental, né, e judaico-cristã, de uma natureza externa e de uma natureza que é um outro, né? Embora a gente saiba que nós somos também natureza. Então, nesse sentido, na minha leitura, eu faço a opção por trabalhar com a natureza e não necessariamente com geografia física, né? Centro a minha análise na concepção da natureza, e, diante disso, senti a necessidade de, enquanto geógrafa, pensar, mas, enfim, o que é a natureza, né? E depois de um tempo de experiência, de leitura no campo da filosofia, das ciências humanas, das ciências físicas, da biologia, eu construo, não é algo novo, né? Uma concepção da natureza que eu defino da seguinte forma: a natureza é tudo aquilo que tem origem e se transforma independente de nós. E que, embora nós sejamos também natureza, né, nós temos um diferencial, né? Porque toda transformação que nós fazemos da natureza, ela sempre tem uma intencionalidade, que é a nossa característica, né? Então, a natureza é tudo aquilo que é produzido ou autoproduzido e que se transforma ao longo do tempo sem intencionalidade humana, inclusive em nós. Nós nos transformamos do ponto de vista biológico sem que eu tenha a intencionalidade de que aquilo aconteça. É o exemplo das doenças. Ninguém quer ficar doente, mas, de repente, as doenças surgem por um movimento do nosso próprio corpo biológico, né? Então, é dessa forma que eu penso sobre essa questão vinculada à geografia física e natureza e como eu me encaminho nessa discussão. Mas, independente disso, é importante admitir que, contemporaneamente, nós utilizamos essa definição, essa ideia de geografia física, ela está arraigada, ela está institucionalizada, tanto é que o tema desta palestra se trata de geografia física, e eu aceitei falar de geografia física, né? Poderia ter dito, não, Charley, quem sabe a gente fala de natureza, né? Mas não, eu acho que estou falando porque, do ponto de vista institucional, esta é a forma como
ainda se colocam os estudos da natureza na geografia. Agora, contemporaneamente, a gente vê diferentes formas de trabalhar a natureza, ou, digamos, a geografia física, né? Então, por exemplo, existem colegas que fazem uma diferenciação dos elementos naturais e promovem uma articulação desses elementos naturais específicos, como, por exemplo, um estudo de relevo, um estudo de solos, um estudo de clima, com as determinações mais gerais, né? Então, para explicar, vou falar da geomorfologia, para explicar a interpretação do relevo, especificamente do relevo, eu posso trabalhar, e é importante que se trabalhe, né? Promovendo uma busca de interpretação mais geral, para que eu possa efetivamente explicar aquele fenômeno particular, né? Contemporaneamente, aqueles que buscam e que trazem para estudar a natureza ou trabalhar no campo da geografia, na geografia física, a paisagem. E a paisagem enquanto natural, né? É uma possibilidade de pensar a paisagem natural. Agora, diante da nossa presença tão significativa no mundo, ao pensar a paisagem natural, com certeza nós estamos reduzindo a nossa análise aos elementos específicos da natureza e deixando de ver outros. Agora, isso a ciência toda faz. A gente olha algumas coisas e não olha todas, né? Tudo é impossível da gente estudar. Só que quando se estuda a paisagem natural hoje, se estuda buscando a funcionalidade, né? Outros buscam estudar a paisagem a partir da transformação do seu movimento no tempo, buscando a compreensão da gênese dessa paisagem, né? Inclusive através da datação, hoje muito em voga, a datação absoluta, né? Para entender os processos e a dinâmica no tempo desses processos e a origem presente de determinadas paisagens, a evolução dessas paisagens no passado. E aí, para isso, é necessário incorporar, e aqui eu já adianto, elementos fundamentais na análise. Para fazer isso, é preciso a gente trabalhar em diferentes escalas. Desde a microescala, que é a análise microscópica de um grão de areia, até o macrocosmos, para poder entender a gênese desse processo, né? Ainda há quem faça conexões específicas entre formas e processos. Por exemplo, aqueles que estudam a dinâmica das dunas. Que processos originam a formação de dunas? Que processos originam a formação de meandros? Que processos originam a formação de praias? De condições bem específicas, né? É uma outra forma, e colegas trabalham nessa perspectiva. E ainda, e é muito em voga, uma perspectiva de análise na geografia física que perpassa, de certa forma, não que as outras também não se utilizem, pelos sistemas de informação geográfica, que consiste em estudar, do ponto de vista físico e das conexões físicas das bacias hidrográficas, por exemplo, ou das vertentes, né? E o que se deseja normalmente aí? É ver qual é a funcionalidade, né? E para entender a funcionalidade da bacia, o sistema é fundamental. Por quê? Porque o sistema, prioritariamente, e é como ele surge, tinha e tem como perspectiva compreender a funcionalidade através da relação das partes, ver como é que o todo funciona, né?
por que que se deseja tanto entender por que que o todo funciona contemporaneamente e, de certa forma, a gente abandona a questão da gênese, é porque vivemos uma sociedade onde é necessário compreender a funcionalidade das coisas para melhor intervir. Quando eu trabalhei na minha tese, e eu tenho na introdução um momento em que eu faço a leitura crítica do sistema e faço a opção por não trabalhar com o sistema, é exatamente por isso. Porque nos anos 70, a leitura que eu fazia do sistemismo me indicava que o sistema tinha como objetivo estudar a funcionalidade para fins de controle. Em certa medida é isso. Estudar como as coisas funcionam para melhor intervir, para melhor controlar. E eu, a partir da minha formação, vou seguir uma outra perspectiva, que não sei se vai dar tempo da gente conversar agora. Mas, de qualquer forma, dito isso, eu quero passar para o segundo ponto, dizendo o seguinte: na atualidade, de maneira muito ampla, o que eu percebo é que existe duas perspectivas postas, né, para a geografia física ou para os estudos da natureza. De um lado, o retorno da unidade através do sistemismo, disso que eu falava, né? E o retorno através do estudo da paisagem. Quero chamar a atenção de que o sistemismo hoje, em relação aos anos 70, 80, quando eu defendi o doutorado, ele evoluiu do ponto de vista da sua construção conceitual, né? E aqui eu me refiro, por exemplo, a um biólogo, Maturana, que junto com o Varela construíram uma teoria biológica de como se processa o conhecimento, ou seja, como se dá o construtivismo, né, na base biológica. E eles trazem uma leitura sistêmica, que, em certa medida, o Morin vai trazer na sua obra dele, e que tem a influência da física do século XX, e que vai mostrar que o sistema ele pode ser analisado para além da sua funcionalidade, ele pode ser analisado enquanto um processo, ou seja, em termos de equilíbrio ou ordem, como dizem os físicos, ou desequilíbrio, ou caos, como dizem os físicos. Embora, na convivência que eu tive com colegas físicos aqui da URGS, discutindo com eles isso, inclusive nas aulas de pós-graduação, que tinham um deles que eu costumava convidar para ir na minha aula, ele explicava toda essa questão da ordem e do caos na evolução dos sistemas, mas ele sempre me dizia, só que os físicos, eles sempre buscam interpretar a ordem, ou seja, o padrão. O que interessa à ciência, o que é o padrão? O mais geral, né? Mas o que eu quero dizer é que existe essa possibilidade de pensar, digamos, que um sistema evolui a partir de uma contradição, digamos, dialeticamente, entre a ordem e a desordem. E desse processo de ordem e desordem surgem inúmeras possibilidades. Fazendo um parênteses, nós estamos vivendo uma situação dessas, né? Uma ordem que está, de certa forma, sendo questionada ou pressionada, ou sei lá como é que a gente pode dizer, por uma
desordem que se manifesta num vírus que está criando um caos. Então, este sistema, que pode ser entendido como um sistema capitalista, ou pode ser entendido como um sistema, digamos, planetário, ele está em crise. Portanto, ele irá se transformar. E aí, lembrando Prigogine, existe N possibilidades potenciais de transformação. Quais serão? No campo das humanas, tudo depende da nossa intencionalidade. O que queremos com o futuro do mundo. No campo da natureza, como diz o Maturana Varela, a natureza é auto-eco-reorganizacional. Ela, a partir dos seus mecanismos, vai se reestruturando, né? Para o nosso bem ou não. Bom, dito isso, vamos para a segunda parte, que é relativa à minha experiência, né? E aí, quando se fala de experiência, e eu confesso para vocês, talvez para descontrair um pouco essa fala, enclausurada aqui, hoje fazem praticamente 30 dias, né? Estou enclausurada desde o dia 18. E essa clausura, ou esse recolhimento, certamente faz a gente pensar uma série de coisas. E, entre outras coisas, tenho pensado sobre a minha trajetória, até porque, para diminuir o tempo vamos supor assim, de preocupação efetiva com o que está ocorrendo externamente, talvez como um mecanismo de defesa, eu começo a fazer uma limpeza e reorganização nesse material. Não só o que vocês estão vendo aí atrás, mas em outros espaços. E me deparo com uma série de coisas da minha experiência, né? E isso me ajudou um pouco a conversar com vocês agora, mas às vezes nos deixa preocupados. Mas eu, como tinha conversado com o Charley, para aliviar um pouco essa questão muito formal, eu vou começar falando da minha experiência, mostrando para vocês o que foi a minha tese, escrita nos anos 80, que eu tenho aqui guardada, e gostaria de mostrar para vocês verem como é que era feita uma tese na época. Bem rapidinho. Não sei se vocês enxergam aí. Esta é a tese. Fita a mão. Sim, enxergamos isso. Está enxergando? Pode conversar comigo, Charley. Sim, enxergamos, né? Ó, tá vendo? Escrita à mão, título. Eu não vou folhear toda ela, com certeza, mas para vocês terem uma ideia, ó como ela é escrita. Ora à mão, ora coisas mais consolidadas, escrita, datilografada, e assim íamos o tempo todo fazendo esta tese, que essa aqui é original do original, com os rascunhos, com as leituras, e eu queria mostrar, se eu achar, o que era, na minha época, para vocês terem uma ideia, o que era as tal de recorte e cola que vocês falam hoje e fazem com a maior rapidez. Isso aqui era recorte e cola, estão vendo? Olha o recorte e cola. Era com tesoura mesmo. Tesoura e cola. Não sei nem se era... Segura um pouco isso. Segura um pouco aí isso, para a gente poder ver e conhecer seu trabalho.
Então, consegue enxergar o recorte cola? Sim, conseguimos. Então, isso era o recorte cola da minha geração, né? Só para brincar um pouco com vocês. Então, da minha experiência, que eu acho que a minha experiência, claro que começa no mestrado, mas a minha grande produção eu atribuo ao doutorado, que é quando eu tive uma maior consolidação na pesquisa e uma maior difusão desse trabalho. Então, só para mostrar para vocês, e para brincar com vocês, não sei qual é a turma que me assiste, se é da geração dos mais novos, provavelmente sim, dizer para vocês que tinha muito tempo envolvido nisso aqui, um tempo muito maior do que se exige hoje para uma tese, porque, para além disso, e eu não vou me estender muito, tinha tudo isso aqui, ó. Os mapas, tudo feito à mão, desenhado a nanquim. Isso aqui é uma pasta onde eu tenho os mapas, eu tenho os dados, olha os dados, tudo coletado à mão. Não tinha que, não era computador, não estava registrado, a gente tinha que ir lá no local de origem, de coleta dos dados, e ficar dias e dias coletando dado por dado, o que era uma coisa extremamente maçante para a gente. Mas a gente tinha que fazer. É claro que os tempos eram outros. E aqui também tem uma outra pasta, para vocês terem uma ideia, Charley, que é da climatologia, os dados de climatologia, todos levantados à mão, os dados dos experimentos, tudo registrado à mão, depois datilografado. A datilografia, quando a datilógrafo errava uma ou duas palavrinhas, tinha que refazer toda a página. Bom, só para brincar um pouco com vocês. Então, a minha experiência de pesquisa começa, embora eu tenha tido mestrado, efetivamente com esse tipo de produto, né? E a partir dali, essa é a tese em que eu vou trabalhar com a arenização. Mas eu não vou falar dela, eu quero falar no campo da geografia física e daquilo que eu consegui construir, digamos que mais teórico. Então, a minha tese já no mestrado, isso acho que quem já me ouviu sabe disso, eu me formei aprendendo a partir das leituras dos clássicos que a geografia era o estudo da relação natureza-sociedade, só que me ensinaram uma geografia compartimentada, e eu saí de lá querendo, bom, mas que geografia é essa? E como é que eu faço essa geografia, né? Então, essa foi a minha grande questão. Como é que eu posso fazer geografia a partir disso que é colocado como a geografia, o estudo da relação hoje natureza-sociedade, ou como antigamente, o homem e o meio, né? Isso, até hoje, eu tenho como preocupação, né? E busco isto, porque acho que isto é o fundante da geografia. E se não fosse o fundante, eu sempre pergunto, por que os cursos de geografia ainda têm nas suas grades curriculares todo um conjunto de disciplinas da geografia física e todo um conjunto de disciplinas da geografia humana? Se isso não é o fundante da geografia, que sentido faz este currículo, né? Nesse sentido. Bom, a partir daí, eu precisava pensar como fazer essa conexão, né? E eu não vou tratar com maior detalhes o caminho que eu persegui, que já falei várias vezes, já escrevi sobre isso, mas, do ponto de vista da geografia, eu faço a opção pelo conceito de paisagem, paisagem natural, compreendida como algo que se transforma ao longo do tempo, e busco interpretar a gênese daquela paisagem onde ocorrem os areais.
num segundo momento, para, num outro momento, entender como essa paisagem frágil, com presença de areais, se incorpora ao território brasileiro. E aí eu entro com o conceito de território, né? Nesse sentido, eu, por exemplo, além da preocupação com a conexão, eu busquei sempre, apesar da minha formação seja morfologia, buscar ultrapassar a dimensão exclusiva do relevo, né? Tanto que eu lembro que na minha defesa, a banca, num determinado momento, ficou numa dúvida em como classificar o meu trabalho. Eu me lembro que eles discutiam, não, é um trabalho de geografia física, não, mas não é, até que chegaram à conclusão que a geografia que eu tinha feito era uma geografia regional. Não sei, não estava muito preocupada com essa questão de dizer se era isso ou aquilo, mas, enfim, eu só estou trazendo esse exemplo para mostrar que, efetivamente, ela ultrapassava a dimensão desse rótulo de geografia física, embora eu tenha aprofundado bastante ou muito a interpretação geomorfológica dos areais, para a época, né? Início dos anos 80. Ainda, a partir daí, com uma série de experiências, que vou, não só no campo dos estudos areais, mas outras experiências que eu tive, a gente vai se reconstruindo, né? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu começo trabalhando com a concepção de natureza como externa, para depois compreender, a partir de uma influência dialética, de que a natureza com a qual convivemos já não é mais primeira natureza, é segunda natureza, porque é transformada pelo trabalho e pela intencionalidade humana, e que isso caberia, então, e isso é o que fundamenta o meu trabalho, isso caberia ser um elemento ou um constituinte fundamental nos estudos da natureza. Sigo um pouco nesta perspectiva e me deparo também, ao longo do processo, com a discussão ambiental, que vem da minha geração, vem dos anos 70, quando eu começo a fazer pesquisa. E daí, ao longo da minha experiência, eu vou refletindo e fazendo uma distinção, que eu acho que é importante, entre qual é a nossa concepção de natureza e qual é a nossa concepção de ambiente. Porque se, de um lado, nós herdamos uma concepção da cultura ocidental de natureza, nós também herdamos uma concepção de meio ambiente ou de ambiente da biologia. E eu penso que a geografia precisa ressignificar esse conceito, né? Porque a grande pergunta é, quando os geógrafos estudam natureza, eles estudam a natureza para compreender os problemas de degradação, ou de destruição, ou de transfiguração, como fala o professor Casalbusto. Desculpe, eu falo transfiguração, o professor Casalbusto fala em derivação. Como essas questões impactam ou interferem na vida humana? Eu acho que aí essa é a questão fundamentalmente geográfica. Então, é preciso também ressignificar o conceito de ambiente. E com toda essa questão que eu estou sintetizando aqui, porque estou querendo terminar também para a gente poder conversar, eu chego àquela conclusão que resolve, de certa forma, a minha compreensão de geografia, é que do espaço geográfico ele é uno e é múltiplo. E que os conceitos que nos norteiam a nossa análise, que nós conhecemos tão bem, né? Paisagem, território, região, lugar, rede, são conceitos ao mesmo tempo analíticos, né? Eles não são, eles têm uma dimensão empírica, mas eles são conceitos operacionais também, que nos permitem uma análise.
E aí nós podemos fazer essa análise a par de cada conceito ou articulando os conceitos, porque o espaço geográfico, como eu digo, é uno e múltiplo. Então, o espaço geográfico pode ser trabalhado sobre seus diferentes conceitos, porque eles estão sempre presentes enquanto possibilidade de dimensão analítica. Bom, então, em síntese, o que eu expus até agora, em relação à minha experiência, a leitura que eu faço hoje da geografia é produto dessa experiência aí muito rapidamente contada, né? Por exemplo, então, só para levantar alguns pontos. No campo teórico, né? Quais foram as minhas preocupações? O que é geografia e como é que pode ser feita uma investigação em geografia? Essa foi uma das preocupações que eu tentei pensar e exercitar na minha prática. É possível produzir uma análise estabelecendo a conexão entre natureza e sociedade? É uma outra questão que sempre eu persegui na minha trajetória geográfica. Uma outra questão, por que superar o estudo em relação ao homem-meio e tratar de natureza e sociedade? Para mim, são questões diferentes. E a conclusão que eu chego é que sim, que nós podemos superar tudo isso, que o estudo geográfico exige, do meu ponto de vista, de um lado, a conexão natureza e sociedade, mas sem, contudo, negar, e eu não nego, a necessidade de, em determinados momentos, de estabelecer uma verticalização nos estudos da natureza, por exemplo, no meu caso, que trabalho com a natureza. Sobre uma dimensão empírica, o que eu dizia? Aqui eu vou só pontuar. Eu acho que na formação do geógrafo, na pesquisa do geógrafo, o campo constitui uma atividade fundamental, seja na formação, seja no reconhecimento e levantamento de hipóteses, seja na pesquisa através do levantamento de dados propriamente dito. Eu acho que isto é fundamental. Outra questão que é fundamental para mim na análise é a produção do mapa. Os mapas, ou mapeamento, é fundamental na geografia. Por quê? Porque a visualização espacial de um fenômeno, ela explicita os principais princípios da análise da geografia. Esses princípios normalmente a gente trabalha, mas os geógrafos esqueceram deles. A minha geração aprendia, teoricamente, quais eram os princípios da geografia. Mas agora pouco se fala. Mas se a gente for ler um trabalho geográfico, eles estão sempre presentes. Então, quando eu faço um mapa, principalmente um mapa, esses princípios estão presentes e nos permitem uma análise e, quiçá, associando com outras escalas ou fazendo outras conexões, uma interpretação. Quais são esses princípios? A localização, que é fundamental. Hoje, colegas nossos no Brasil, um deles é o Paulo César, faz uma análise demonstrando que a geografia deve responder o porquê da localização. Para outros, o porquê do onde. E eu me dou conta que, quando eu trabalhei os areais, eu me perguntei por que ocorrem areais aqui e não em outro lugar. Isto é o porquê do onde, né? A distribuição, porque isso também tem um indicativo espacial. Eu pego o exemplo dos areais. Por que os areais se distribuem desta forma e neste espaço? Estão presentes aqui e não em outro. A comparação. A semelhança entre os areais mais ao norte do estado, na região da Depressão, do que os areais que eu estudei, por exemplo, mais ao sul. O que há de padrão? O que tem de padrão similar entre esses areais? E aí busca-se analogia no sentido
de comparar e estabelecer as conexões no sentido de interpretar. Então, esses são princípios analíticos e que nos levam à interpretação que estão presentes em nós, né? E, dito isso, né, eu diria mais uma coisa. Eu acho que o mapa é fundamental, mas eu acho que a gente tem esquecido outras formas de representação. Inclusive, hoje, com toda a informática, todas as possibilidades computacionais, existe muita vantagem nesse sentido. Mas, por exemplo, fiz um trabalho há pouco lá no semiárido do Nordeste com os colegas e me dei conta de que a melhor representação para explicitar a dinâmica funcional de uma paisagem não é o mapa. É um transecto, por exemplo, onde eu posso fazer todas as associações. De certa forma, os desenhos do Humboldt, os croquis, os quadros, têm a ver com isso, né? E isso pode ser feito em computador. Ainda o ano passado, eu fui banca vou lembrar o nome dele aqui, do menino que fez uma tese sobre alienização lá no Mato Grosso, e ele faz todos os seus mapas explicando essas questões, associando, fazendo uma série de conexões através do computador. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque é importante a gente pensar nas representações, né? O mapa é fundamental. Agora, nem tudo aquilo que nós estudamos são passíveis de serem representados pelo mapa, né? E há tantas outras formas hoje, né, que nos permitem as representações que antes, como eu mostrei, eram feitas à mão, mas hoje podem ser feitas no computador, né? E um outro exemplo que eu queria dar também, do ponto de vista do método, é que, da mesma forma, os conceitos. Se eu trabalhei com o conceito de paisagem, os conceitos a gente faz a opção de acordo com o tema ou com a questão que nós temos pela frente para investigar. Quando eu trabalhei com arenização, optei pelo conceito de paisagem natural. Mas há um tempo, não tão distante, o trabalho começou em 2012, na Floresta Nacional de Tefé, nós trabalhamos com o conceito de paisagem e com os diferentes conceitos da geografia para fazer uma leitura da Floresta Nacional, uma leitura geográfica. E aí, eu devo dizer para vocês que trabalhamos com paisagem, mas a paisagem já não era mais a paisagem natural. A paisagem que utilizamos foi uma paisagem humana, uma paisagem que expressava a produção daquele espaço pelas comunidades ribeirinhas ao longo do seu processo histórico, né? Estou dizendo isso para dizer o seguinte, é que o que nos norteia nas escolhas teóricas, nas escolhas de caminhos metodológicos ou de representações, são muito, ou são necessariamente vinculadas à nossa compreensão teórica, à nossa postura no mundo e o caminho investigativo que a gente quer traçar. Por isso, para terminar, ainda que eu concorde, ou que, digamos, concorde discordando, né? Até porque faço uma avaliação crítica do uso e da concepção da geografia física, eu quero que vocês entendam que essa é uma leitura minha e que dá sustentação para o trabalho investigativo que eu fiz. Mas eu parto do pressuposto de que nós todos, pesquisadores, devemos ser livres
para investigar e para compor as nossas construções interpretativas de acordo com a nossa postura frente ao mundo. Ok? Charley, eu estou terminando. Quero agradecer a presença por terem me escutado. E, para fechar, para não dizer que não falei do coronavírus, né, eu diria o seguinte, que nós hoje estamos confinados. E esse confinamento, ele nos dá uma oportunidade ímpar de refletir sobre o individualismo e a concorrência que nos assola, né? Refletir sobre as nossas práticas cotidianas e nos indagarmos se é esse o mundo desejado. O coronavírus está aí a exigir parceria na pesquisa, solidariedade social em situação de isolamento. E está nos fazendo observar mais, muito mais. E não está nos fazendo escutar mais. Eu diria, falando do cotidiano aqui de Porto Alegre, até os pássaros outonais nós estamos escutando, né? Em Porto Alegre, pela manhãzinha, lá pelas 6 da manhã, nós estamos ouvindo a voz estridente dos papagaios. Eles voltaram. O que significa isso, já que estamos falando de natureza? O que mudou nesta cidade? São também questões para reflexão ou perguntas para o futuro. Através dessas pequenas mudanças, a natureza fala, né? Como diz Galeano, a natureza não é muda. Muito obrigada. Professora Dirce, chegamos ao final desse nosso trabalho do dia de hoje. Queria agradecer muito a todos que participaram, ainda mais aqueles que ficaram até o final aqui conosco. Agradeço muito, viu, Dirce? Foi uma aula para a gente. Tivemos gente do Brasil todo conosco. E assim nós encerramos mais uma atividade do PET Geografia, diálogos online em tempos de Covid-19. Professora Dirce, obrigado, uma boa noite, bom descanso e nos falamos em breve. Ok, Charley, muito obrigado pelo convite, obrigado pelo PET, por aqueles que tiveram a paciência de me assistir. E o último recadinho é que fiquem em casa, promova mais essas atividades, porque é bom para todos nós. Estou me sentindo bem gratificada pelo fato de, ainda que virtual, poder conversar com vocês, ser questionada por vocês e ter esse diálogo tão interessante. Tudo de bom, se cuidem, fiquem em casa. Um beijo. Um beijo a todos.